Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergues a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Glória a Deus. Querido Pai Celestial, aqui está a Tua palavra, mais uma vez, e a Tua palavra é essa verdade absoluta sobre o que nós vamos ministrar hoje. Lá fora tem algumas verdades relativas, mas aqui dentro, na Tua palavra, tudo é absoluto, e nós cremos nisso. Fala conosco agora, ministra o nosso coração, trata a nossa alma, o nosso espírito. Estamos começando uma nova semana, Pai. E a carne é fraca, ela tem uma guerra, uma batalha intensa todos os dias. Nós vamos lá fora para o trabalho, para a faculdade, para as viagens, para a correria do dia. E decisões nós precisamos tomar, então nos capacita nessa palavra, nessa noite. Abastece a Tua igreja, Senhor. Palavra rema, palavra de sabedoria, de conhecimento, palavra revelada. A palavra que consola, que conforta, mas também que confronta, ó Deus. Tudo aquilo que o Senhor fizer, nós queremos nessa noite. Espírito Santo, eu não posso convencer esse homem, essa mulher. Eu posso pregar, e vou fazer isso da melhor maneira que eu puder, porque eu amo pregar a Tua palavra. Mas é o Espírito que convence. Trata agora, passando em cada poltrona, aqui nos irmãos, lá na galeria, os irmãos que estão lá na galeria, trata com cada um de nós. Oramos por esse momento e que a Tua palavra nos fale forte ao coração e possamos sair daqui alimentados para mais uma semana em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus não se alegra com o sofrimento. Todos nós sofremos. Todos nós. Ninguém vai passar por esse mundo sem experimentar o sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da vida. Nós temos dificuldade com o sofrimento, a gente não quer sofrer. Algumas pessoas, elas só lembram de Deus quando tudo está bem. No sofrimento, algumas chegam a praguejar contra Deus. Algumas duvidam da existência de Deus, porque o sofrimento traz esse sentimento de onde Deus está. Então, o sofrimento, ele faz parte da vida, mas a gente não consegue aceitar. Nós temos dificuldades com isso.
E existem muitas formas de sofrimento. Existe aquela forma de sofrimento natural. Por exemplo, envelhecer. E hoje de manhã, pregando aqui sobre esse tema, eu estava dizendo, nós estamos envelhecendo. Eu estou com 63 anos e tenho dor. Não tem como, né? Alguns amigos brincam que depois que passa dos 40, 50, a gente começa a viver a idade do condor, né? Estou com dor na junta, estou com dor na costa, com dor na coluna, estou com dor no pescoço, estou com dor no joanete, eu até brinquei do joanete hoje, estou com dor. Por quê, irmão? Porque a dor faz parte da vida. Ela faz parte do nosso corpo, do nosso dia a dia, do nosso envelhecimento. Eu fiz uma lembrança aqui de que às vezes eu vou orar e vem uma irmãzinha ou um irmãozinho e ele chega para mim e fala, pastor, ora para mim que eu estou com a dor na coluna e estou com dor no joelho. E aí eu falo, irmão, quantos anos você tem? Eu tenho 88, pastor. Eu falo, irmão, só o apóstolo Paulo. Mas acho que nem Paulo ia conseguir. É lógico, eu estou brincando, eu não falo isso, né? E eu falo, meu Deus, me ajuda, porque essa oração vai ter que ser muito forte, né? E em alguns casos, a gente fica assim assustado de ver que a gente ora, e o irmão outro dia fala, pastor, a dor sumiu. É milagre, né, irmão? Então, quem não acredita em milagre, o milagre acontece todo dia aqui. Gente com 88 anos, não ter dor na coluna é milagre, né, irmão? Não ter dor no joelho. Então, queridos, isso faz parte da vida, é a vida assim. Nós não podemos reclamar de Deus e qualquer outra coisa por coisas que são causas naturais da vida, né? Agora tem as doenças, que já não são tão naturais assim, mas que surgem, né? Que vão aparecendo, o câncer. Eu estava aqui com vocês e uma noite de domingo como essa, a igreja cheia, e eu dando notícia de um câncer no meu intestino. Então não tem, irmãos, como não vencer, não viver isso, porque elas vão aparecer, as doenças, as dores, as situações de dor. Nós vamos viver isso vai fazer parte da vida, né? Desde que Adão e Eva pecaram, o sofrimento entrou no mundo e se tornou essa grande realidade. E depois tem as dores dos acidentes, né? É um carro que bate, é um tombo da escada, é um acidente de moto, é uma situação que você não esperava e leva um escorregão e depois fica um tempo lá engessado, internado. É assim que funciona, infelizmente. Circunstâncias também são sofrimento, né? Circunstâncias da vida, circunstâncias das negociações da vida, circunstâncias no dia a dia. Você começa a semana e não sabe o que vai acontecer na quarta ou na quinta-feira. Circunstâncias vão acontecer. Agora, existe um outro sofrimento, e esse sofrimento ele tem atingido o país e o mundo todo, mas nós que estamos aqui no Brasil vemos com mais frequência, que é o sofrimento da imoralidade. A imoralidade, o imoral, tem trazido muito sofrimento. Eu estava dizendo aqui esses dias, graças a Deus, nossos jovens lá na chácara, protegidos, sendo ministrados, mas eu estava dizendo aqui quantas meninas, pastor Sebastião, que agora, daqui 9 meses, vão dar à luz sem saber quem é o pai. Quantos casamentos que até o carnaval estava indo bem, ou se não era tão bom assim, mas estava indo. E aí resolveram ir pular carnaval. Lá o rapaz assim enveredou para o lado de alguma moça, ela para o lado de outro rapaz, e hoje estão separados porque foram para o carnaval e lá cada um achou um outro parceiro, uma outra. Quantas desgraças morais. O homem que está indo bem, ele cresce, ele passa a ter a sua empresa, e de repente, quando tudo está bem, ele senta na poltrona e começa a olhar diferente para a secretária. Nunca tinha olhado dessa forma, mas agora a vida está boa, tem dinheiro, tem recurso, dá para esconder o pecado. É uma secretária que, casada, estava indo bem, mas se entusiasma com o patrão. Enfim, a moralidade está aí, explícita, a cada dia. Por isso que nós somos colocados numa latinha essa semana, né? Nós estamos enlatados, né, irmão? Conserva, graças a Deus, né, irmão? Uma grande verdade que essa escola de samba falou
Nós somos conservadores mesmo. Nós ainda acreditamos na família. Por isso que você acabou de receber um dos avisos da nossa igreja. É uma escola conjugal que nós temos de poder ajudar casais. Porque essa situação moral, ela vai trazer muito sofrimento. Pessoas vão se arrepender. Eu já recebi senhor, já de uma certa idade, que sentou na minha frente e disse: pastor, eu era feliz e não sabia. Eu estava bem com a minha esposa aí, me entusiasmei com uma pessoa mais jovem, e olha a vida que eu estou levando hoje. Nós temos aqui em Itapetininga situações, mas muitos delas conhecem de pessoas que cresceram na vida. Elas lutaram, elas batalharam, elas fizeram tudo, pastor Edilene, para melhorar, trabalharam de manhã, de tarde e à noite, suaram, aí construíram um império. Tudo está bem, família reunida no Natal, nas festas, família adorando a Deus, felizes ali, mas uma mulher entra em cena e o homem acaba sem nada, perdeu tudo. Depois de 60, 70 anos, a hora que era para começar a usufruir, né? Gozar da alegria, coisa boa ser avô, né, irmão? Sair com as netas, passear, gastar com os netos. Aí a hora de fazer isso, não tem dinheiro porque gastou com coisa errada. Sofrimento. Sofrimento. Tudo isso é sofrimento. Outra coisa que a gente sofre, o mundo sofre, é com ódio. Nunca se odiou tanto nesse país. Essa situação, sempre converso com o Valmor sobre política, né, Valmor? Essa situação de esquerda, direita, de um lado, isso é terrível, porque isso trouxe tanto ódio. Famílias se separaram, amigos se separaram. Agora escute bem, não é só a política que faz isso, tem muitos motivos do ódio. E o ódio, escute bem, o ódio não derruba quem você odeia, o ódio derruba você. Porque quem odeia é que sofre com ódio. Quem odeia é que não come, não dorme direito, acorda, vive com aquela pessoa junto com ela. Porque o ódio está impregnado na alma, um cerne que não sai, por causa do ódio. Em nome de Jesus, irmãos, quando o ódio começar a querer entrar no seu coração, repreenda e peça a misericórdia de Deus, porque o ódio traz sofrimento, o ódio marca pessoas, o ódio tira alegria, irmão. Você estava indo bem, sendo um sucesso, você estava tendo vitória, você estava prosperando, o ódio entrou no seu coração, acabou com você. Você que está me ouvindo, assistindo aqui, outra cidade, nós temos pessoas de outros países assistindo, saiba disso. O ódio entra e acaba com a sua vida. Tudo isso é sofrimento. Mas, entrando no texto bíblico aqui, esse texto diz que Deus vem nessa noite oferecer consolo a todos nós. Consolai o meu povo, é o tema dessa noite. Então você olha aqui para o verso de número 2, e o texto diz assim: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus está dizendo assim: está acabando esse momento de sofrimento, de ficar aí com a iniquidade, o sentimento de terrível, de iniquidade, de falta de perdão. Deus está dizendo assim: fala ao coração do meu povo. Irmãos, preste atenção nisso, escute bem, você aqui, irmãos da galeria, escute isso. Como está o seu coração? Alguns vão dizer assim: pastor, está excelente, passei esse mês, essa semana, no médico, no cardiologista, fiz um tratamento, um check-up lá, né? Tem um nome, né? Tem um nome lá do coração, né? Eletrocardiograma. Fiz um eletro, pastor, está tudo direitinho. Mas como é que está o teu coração? Sentimento. Teu coração. Um dia, o sábio disse assim:
sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu. Alguns têm esse livro, eu escrevi um livro, eu escrevi 7 livros, um deles é esse. Foi um dos livros mais vendidos, eu rodei o Brasil falando desse assunto. Irmãos, lá nesse livro, quem tem vai lembrar, tem uma história de um homem, de um senhor que sai para caçar. E ele vai, lógico, quando você sai com um cachorro para caçar, você quer caçar paca, tatu, outros animais. E ele sai com o cachorro bom de caça, só que no meio do caminho, o cachorro vê, Carla, um ouriço. E vai para cima do ouriço, e o homem não consegue separar, porque a briga é feia, irmão Cardoso. E ele em cima do ouriço, e o homem olhando e dizendo, meu Deus, esse cara vai dar mal. Mas o cachorro é tão bom que, com todo aquele monte de espinho, ele mata o ouriço. Aí o homem olha para o cachorro, a boca cheia de espinho, nariz, pescoço, acho até pela cabeça, todo ensanguentado, e aquele senhor sitiante começa a tirar, aquele caçador começa a tirar todos os espinhos, leva o cachorro para casa, lava o cachorro, dá uma boa comida, e quem sabe ainda bate na cabeça do cachorro e diz assim, eita, cachorro bom de briga. Agora a noite está filmando, né? Tem que pensar para falar agora, né? Queridos, cuidado com essas briguinhas. Tem gente que volta para casa numa alegria e diz assim, ganhei a briga. Aí o cachorro, ele vai dormir, outro dia ele acorda, o cachorro está morto. E ele diz assim, mas que isso? Como é que pode? Ele ganhou a briga. Como é que pode estar morto? Aí um sitiante mais experiente vem e diz para ele assim, você tirou todos os espinhos depois da briga. Mas durante a briga, o tempo que ele estava lá lutando para matar o ouriço, teve um espinho que entrou nele. Não deu para você tirar. E durante a noite esse espinho ficou andando no corpo do cachorro, porque ele anda, não é isso? Quem entende um pouco disso aí. E acertou uma veia, ou acertou o coração e matou o animal. Em nome de Jesus, irmãos. Deus está dizendo nessa noite, fala ao coração do meu povo. Como está o nosso coração, irmão? Porque esse é o tipo de coisa que não tem jeito, nós podemos camuflar. Não dá para... Ninguém pode saber, o pastor não sabe, você pode estar com o coração cheio de espinho, mas ninguém sabe, porque é coisa sua, está lá dentro, ninguém vê. E Deus nos trouxe hoje aqui para nossa consolação, dizendo, arranca esse espinho antes de morrer. Deus quer vida. Ele diz, console o meu povo, fala ao coração deles. Por isso a palavra de Deus vem muitas vezes forte, bate na gente e a gente fica até chateado. O pastor estava nervoso hoje, pregou bravo, pregou palavra dura. Não, é Deus dizendo, fala ao coração do meu povo. Porque pode parecer que nós ganhamos a briga, mas o que vai acontecer é que esse espinho vai andar, e ele vai chegar em algum lugar, e vai matar a gente. O que mais? O texto diz aqui, diga para o meu povo, que já é fim do tempo da sua milícia, olha lá, que a sua iniquidade está perdoada, aleluia, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A iniquidade está perdoada. Você quer conhecer um homem feliz, uma mulher feliz? É homem perdoado, é mulher perdoada. Gente perdoada vive bem. Gente perdoada é alegre, é feliz, porque tem paz no coração. Aleluia!
já está perdoado, a sua iniquidade está perdoada. Não tem coisa mais linda que isso. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali que meus olhos, e agora me alegro. Mais uma vez, queridos, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora aleluia, está perdoado. Consolai o meu povo. Agora ele vem e diz sobre o arrependimento, nos versos 3 e 4 ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. E verso 4 diz: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos serão aplanados. Esse texto fala de arrependimento, tanto é que esse texto nos faz lembrar João Batista, voz que clama no deserto. Arrependimento é uma das coisas chamada consolo de Deus. Deus também consola quando há arrependimento. Irmãos, hoje prega-se muitas mensagens, provisão, prosperidade, curas, como nós pregamos. Não há nada contra, mas a grande verdade é que nós precisamos lembrar que o que nos levará para o céu é arrependimento. Nós não podemos nos acostumar com o erro, com o pecado, sem nos arrependermos. Porque senão ele vai secando o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas emoções, e vai chegar um momento em que a gente vai errar e não vai sentir mais nada. E quando não há arrependimento, é algo muito triste, mas o arrependimento é uma das coisas mais bonitas que pode existir na vida de alguém, de um lugar, de uma família, de uma pessoa. Deus disse: Jonas, vai para Nínive, porque o pecado de Nínive tem chegado até mim. A Nínive, o problema de Nínive era violência, homens ruins, gente brava, gente maligna, maldosa. E ele fala: vai para lá e prega arrependimento para que eu não destrua a cidade. E Jonas disse: não vou é nada. Esse povo que morra, que Deus acabe com eles mesmo, porque eles merecem, são muito ruins, não vou para lá. Pegou um navio para outro lugar. E aí todo mundo conhece a história. Jonas foi vomitado pelo grande peixe na praia e ele teve que pregar. Preste bem atenção nisso, irmãos. Jonas foi um pregador. Já preguei uma vez só sobre Jonas, quem sabe você vai se lembrar, há alguns anos. E eu disse que o pior pregador que eu já vi na Bíblia é Jonas. Você já imaginou Jonas pregando? Obrigado, porque ele não queria ir, ele foi obrigado, pastor Natel. E ele dizia assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Já pensou, irmã Jacira? Ainda 40 dias. Você já imaginou, irmão? Eu vim aqui pregar para vocês, irmãos, ainda 40 dias. Você vai falar: puxa, que mensagem boa. Aí você vem domingo que vem, ainda 40 dias. Agora já cansou. Aí você vem o terceiro domingo, ainda. Só pregava isso. Pode ver, ele só falava isso, ainda 40 dias, ainda. Irmão, Jonas não disse assim: mas se vocês se arrependerem, Deus é bom. Não, Jonas disse: olha, daqui 40 dias eu vou morrer. Ele estava doidinho para Deus acabar com tudo. Pregando ruim desse jeito, irmão. Jonas não fez uma oração. Pega o livro de Jonas, não tem uma oração. Jonas não cuidou de ninguém, não pastoreou ninguém. E o que o texto diz?
que a cidade de Nínive toda se arrependeu. Uma mensagem ruim, irmão. Então, às vezes eu fico pensando, o problema não é a mensagem, o problema é o coração. Porque Jonas prega tão mal, todo mundo se arrepende, o rei se arrepende, faz até decreto, todo mundo vai jejuar, nem boi vai comer. Tirou, não é isso, irmão? Tirou até a comida dos bois, até os animais vão ficar em jejum. E o texto diz que toda a cidade se arrependeu. Pega comigo, de manhã eu não falei, mas eu vou falar com vocês agora, tem um tempinho maior. Pega comigo aqui, Mateus, eu acho que é Mateus 12:41, se não me falha a memória. Mateus 12:41. Olha o que Jesus fala de Jonas. É Jesus que está falando isso aqui, irmãos. Jesus diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Jesus estava falando da geração dele, dos dias que ele estava pregando. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, com a minha geração, dizia Jesus, e a condenarão. Por quê, irmão? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Está aqui quem é maior do que Jonas. Irmão, Jesus, pensa nisso, gente, ó, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus dava vista ao cego, curou paralítico, ressuscitou morto de 4 dias, e o povo não se arrependia. Jonas saiu lá, ainda 40 dias, ainda 40 dias. Já pensou, pastor Jairo, pastor Solano? Ainda 40 dias. Todo mundo se arrependeu, irmão. Levante a mão e diga assim: meu Deus, me dá sempre um coração arrependido. Porque o problema não está na pregação muitas vezes. Está no nosso coração, como nós aceitamos a palavra. Então aqui é arrependimento. E Deus está falando através de Isaías que é para ver arrependimento. Olha o que diz os versos 5-8. Ele diz assim: a glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá. Pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda carne é erva, toda erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Nós somos erva, irmãos. Ei, é isso mesmo. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Verso de número 8. Queridos, o que Deus está dizendo assim: consola o meu povo. Deus está dizendo assim: busque agora satisfação naquilo que permanece. Quanto tempo dura uma relação sexual? Quanto tempo dura uma traição? Quanto tempo dura um pecado sexual? Quanto tempo dura uma viagem para esquecer da vida? Quanto tempo dura uma noite de bebedeira? Quanto tempo dura uma situação onde você quer alegrar a sua alma, suas emoções, preencher a vontade da carne, da alma, dos sentimentos, dos desejos? Dura um tempo, irmão, mas acaba. Hoje você está aqui, eu trabalhei muitos anos em escritórios. O último escritório foi do irmão Issal lá, meu último patrão lá, o irmão Issal, a irmã Jacira. No caso deles, eu não tinha isso, mas teve escritórios que eu trabalhei, em que eu trabalhava com mais 5 dentro do escritório, cada um tomava conta de um setor, e quando eu chegava de manhã, eu estava feliz com a palavra que eu tinha recebido naquela noite anterior do pastor na igreja, e os meus colegas chegavam dizendo assim: bebi todas, ou dizer assim, saí com várias, mas um já ia para o banheiro vomitar. O outro dizia assim: não acredito terminar o turno hoje, estou com a cabeça estourando. Na terça-feira, ele já não tem mais a mesma alegria.
Na quarta, eles estavam torcendo para chegar sábado de novo, para se alegrar de novo. Em nome de Jesus, consolai o meu povo, Reinaldo, disse Deus. E diga para o meu povo, busque aquilo que é permanente. E não aquilo que é passageiro, que vem e passa. Outra coisa, verso de número 9. Ele diz assim, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias as boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Davi, olha essa frase, eis aí o vosso Deus. E o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo assim, tenha convicção de que eu estou com você. As pessoas falam assim, olha, aquele lá é crente, olha aquela lá, oh, eu vi ela na igreja, olha, aquele lá é crente. Quer saber quando é crente mesmo? Na hora da luta. Na hora da provação, na hora que a doença surge, o desemprego aparece, na hora que falta. Porque naquela hora que nós vamos ver o crente que tem convicção. Porque a fase de dizer, eu sirvo a Deus, o estômago está cheio, família está bem, tem dinheiro na conta, você está saudável. Mas se a luta vier, você tem que levantar e dizer assim, Deus está comigo. Irmão, diga assim, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo? Tão certo como eu te falo. Mais uma vez, vamos lá? Vamos lá. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia! Deus está aqui, Deus está aí, eis aí o vosso Deus. Consolai o meu povo dizendo, eis aí o vosso Deus. Tão certo como essa irmã de vermelho, aquela irmã de azul, o irmão de camisa preta, tão certo como você está olhando para eles, Deus está aí. Isso é convicção. E para encerrar e nós orarmos, o verso de número 10 e 11 fala do pastoreio desse Deus que nos consola. O texto diz assim, eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Consolai o meu povo, dizendo, eu estou pastoreando você. Receba o pastoreio de Deus. Às vezes, queridos, às vezes não, todo dia eu chego, tenho um momento ali no fundo de oração. Nós passamos todo dia nós estamos aqui atendendo vocês, atendendo pastores da região. E eu falo com Deus antes de atender as pessoas e digo, Deus, eu quero ser um pastor melhor hoje. Eu quero ser melhor do que fui ontem. Mas eu sei que muitas vezes eu falho como pastor. E eu luto para não falhar. Mas eu falho, mas eu sei o que é lindo ser pastor, eu amo pastorear. Agora esse texto está dizendo assim, eis aí o vosso Deus, que pega você
nos braços como cordeirinho. Olha que coisa linda, irmãos. E ele leva para o seu seio, para o seu peito. E aquelas que amamentam, ele guia com mansidão. Ele está dizendo assim: ovelhas que já sabem andar sozinha, eu ajudo. E aquelas que estão começando agora, eu pego e encaminho mansamente. Deus é um Deus que pastoreia aquele crente de 30, 40 anos, mas é o Deus que pastoreia aquele irmão e irmã que está chegando a 1 mês, 2 meses. Aleluia, receba o pastoreio de Deus. Eis aí o Deus que pastoreia. Irmãos, nós não podemos dar garantia nenhuma a ninguém de que tudo que foi perdido no passado será restituído. Mas esse texto vai dizer que se nós aceitarmos o pastoreio, o consolo de Deus, Ele vai nos guiar daqui para frente. Ele vai mudar a história, você vai começar uma nova história. Agora, para encerrar, eu quero ler com os irmãos, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 3 e 4, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, versos de número 3 e 4, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Toda consolação. Queridos, o Deus que eu e você servimos é um Deus de toda. Quem sabe essa semana você precise, Ele estará lá te consolando. É o Deus de toda consolação. Mas olha o verso 4, nos ajuda a fazer alguma coisa por esse Deus que nos consola. O texto diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê, irmãos? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Levante a mão e diga assim: obrigado, meu Deus, porque Tu és o Deus de toda consolação. Tu tens me consolado minha família, e eu Te agradeço por isso. Mas estou aprendendo agora, Senhor, que eu também preciso passar essa consolação para outras pessoas. Como eu sou consolado, consolar outros. Amém. Querido Deus, aqui está a Tua palavra que foi pregada. O Deus de toda consolação. Tu disseste nessa noite: consolai o meu povo. Muito obrigado, Pai. Que essa palavra fique no coração do irmão, da irmã. Nós temos ela aí também no YouTube, na internet, para podermos rever essa palavra, indicarmos para algumas pessoas que precisam dessa consolação. E obrigado por Tua igreja reunida, Senhor. Estamos tendo hoje 2 reuniões, como todo domingo, 10 da manhã e agora às 7 da noite. E Te louvamos por esse povo estar conosco e pelo que o Senhor falou. Dá-nos uma linda e maravilhosa semana, Pai, nos abençoando fortemente, em nome de Jesus.